Eu louvo a Deus nessa noite, porque é um privilégio, irmãos, que Deus dá para todos nós, quando nós temos essa oportunidade de vir à casa do Senhor, para oferecer a Deus um culto de louvor, de adoração, de entrega a Deus, em gratidão por tudo quanto Ele representa nas nossas vidas. Eu quase que não venho, irmãos, eu estou com um problema no joelho, e às vezes quando eu começo a subir muita escada, eu preciso ir no médico ver, porque eu estou com... meu joelho está doendo muito, então eu cheguei ali hoje, estava trabalhando aqui até umas 2h30, e eu deitei no sofá ali, olha, quando foi mais ou menos umas 5h40, eu tomei um banho, e quando foi 6h30, foi que eu peguei a palavra de Deus, e dei uma folhada aqui, né, e li alguma coisa no Salmo 46, e falei com Deus, se for necessário eu ministrar lá hoje, nos dê uma palavra aqui nesse texto, Senhor, porque Deus, irmãos, Ele fala conosco, Ele fala na igreja, Ele fala por meio da palavra dEle, por meio dos louvores, fala de muitas maneiras no nosso coração. Eu creio, irmãos, que essa igreja vai se encher, porque Deus, Ele tem a alegria, sabe? Vocês sabiam, irmãos, que Deus, Ele trabalha no nosso entusiasmo? Irmãos, se Deus vê o povo aqui dessa igreja, que é o mesmo povo lá da igreja de cima, mas aqueles que congregam aqui, aqueles que estão inseridos aqui, se o teu coração desejar, e você agir diante do seu desejo, amanhã é domingo, então você precisa falar, meu Deus, eu tenho meu WhatsApp aqui, eu tenho 300 pessoas, eu tenho pelo menos umas 30 aqui de Colina, faz uma oração, Senhor, eu quero convidar pelo menos umas 5 dessas 30, convidar para estar na sua casa, fazer o meu papel de evangelista. Senhor, hoje é domingo, eu estou indo na igreja ali, e o pastor falou que o Senhor vai encher a igreja, então eu quero fazer parte. Deixa eu pensar aqui, quem que eu vou visitar hoje e falar do Senhor para ele vir para a igreja à noite. E no seu trabalhar, Deus vai honrar você, Deus vai honrar todos nós, e Deus vai abençoar a igreja. Amém? Você evangeliza orando, Senhor, traga pessoas para a igreja. Hoje à noite, manda alguém para te aceitar como Salvador ali. Senhor, manda alguém para ouvir a tua palavra. Porque a palavra, irmãos, ela convence, ela transforma, ela levanta, ela muda a opinião das pessoas, não é? E mais, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui esta noite, participando com os irmãos aqui na congregação, porque eu estava falando com um presbítero aqui, Emezone, que a igreja primitiva, o povo estava tão entusiasmado, tão inflamado com o Espírito Santo, com a presença e o derramar do Espírito daqueles dias, que a Bíblia diz assim, que todos os dias eles reuniam nas casas, no templo, e a alegria estava com eles, e Deus agregava mais e mais pessoas, e Deus curava, e Deus operava maravilha, e a igreja foi crescendo de uma forma avassaladora, de forma, irmãos, que ninguém segurava o povo de Deus. Aí, se nós aqui for olhar para o nosso dia hoje, vai ter pessoas que teve um dia difícil aqui, que teve tribulação dentro de casa, que teve contratempo familiar, que teve descontentamento, que teve muitas intempéries, que poderia ter impedido de você estar aqui esta noite,
mas você veio. Então Deus vai te abençoar e vai falar contigo nesta noite. Amém? Irmão, Salmo 46, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem bem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus o ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta as lanças. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Eu separei alguns versículos aqui, coloquei aqui no meu celular aqui, irmãos, para trazer uma palavra aqui para os irmãos nessa noite, a respeito deste salmo. E eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para nós, porque todas as vezes que nós reunimos, como eu já disse aqui, na igreja, Deus, Ele fala conosco e Ele revela a sua vontade, de maneira, irmãos, que nós só tem um resultado para nós no culto, sermos abençoados. Então, quando esse salmo é escrito, o escritor está dizendo assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro. Irmãos, Deus está falando três coisas aqui que na hora do desespero nós precisamos ter e desejamos ter na nossa vida. Irmãos, é muito comum, principalmente no convívio de pessoas familiar. Às vezes a pessoa está numa intempérie familiar, no embate familiar, que vem de várias maneiras, de muitas formas, vem na nossa vida. Como o nosso irmão testificou nesta noite, que a enfermidade chegou em uma das suas filhas, e o desespero bateu na sua porta. E com o desespero, irmão, bate a tristeza, porque somos seres humanos, somos carne. Davi chega a dizer assim para Deus: Tu nos conhece, Tu sabe ou conhece a nossa estrutura, e Tu sabe que nós somos pó. Davi está dizendo: Tu conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Quer dizer, ele está querendo dizer o quê? Que nós somos vulneráveis, que não existe pessoa super-humana. Todos nós temos os nossos pontos de fraquezas, principalmente, irmãos, quando essas coisas acontecem na nossa casa, na nossa vida, no nosso matrimônio, no nosso local de trabalho. E quando isto acontece, muitas das vezes, tem hora, às vezes as pessoas usam, eu já vi muita gente dizer isso: olha, se eu pudesse eu sumia, eu queria sumir. Não é assim, irmãos? Eu queria sumir.
Mas Davi está dizendo aqui que nesta hora, para o crente, o servo de Deus, o filho de Deus, o escolhido de Deus, o separado de Deus, no momento em que as coisas se enegrecer na tua vida, em que o retrovisor da sua caminhada ficar turbulento, em que a angústia bater na sua porta, o desespero chegar, ele está dizendo assim: nessa hora, Deus, Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Nessa hora, Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus. E nesse momento, tem hora que você precisa, e nós devemos aprender, irmãos, que nós vivemos totalmente na dependência de Deus. Por mais bem que esteja a sua vida, por mais estruturado que esteja a sua casa, você é dependente de Deus. Glória a Deus. E nessas horas de difícil vivência na nossa caminhada, irmãos, Davi está dizendo aqui, olha, ou o escritor está dizendo assim, ó: Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro. O mundo pode estar desabando ao seu redor, você tem como esconder, refugiar, descansar no Deus que você serve. Ele é o único que pode apaziguar o teu coração. Ele é o único que pode oferecer para a tua vida um fio de esperança quando o mundo não te der ela mais. Aleluia. Ele é o nosso refúgio. A segunda coisa que ele fala, Ele é a nossa fortaleza. Às vezes, irmãos, quando a pessoa está velando um filho, um esposo, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o parente mais próximo, a gente chega assim e fala assim: seja forte, você vai superar esse momento, você vai passar por esse caminho difícil. Quando é crente, a gente fala: Deus vai te confortar, glória a Deus. Mas a Bíblia, Davi está dizendo aqui, ou o escritor está dizendo aqui assim, ó: Ele é a nossa fortaleza. Ele estimula você a olhar para frente. Ele estimula você a confiar que amanhã o sol vai brilhar melhor na sua vida. Glória a Deus. Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Ele nos fortalece. Paulo, o maior pregador de todos os que existiram na Bíblia, o maior escritor de todos eles, o homem de maior experiência com Deus, ele chegou a dizer assim: eu conheço um homem, se na carne não sei, se no espírito não sei, foi até o terceiro céu, e ele viu lá coisas inefáveis, que não convém dizer aos homens. Paulo teve experiências sobrenaturais, espirituais. Paulo teve experiências amargas, prova, açoite, prisões, intempéries na vida, fome, desprezo, descontentamento. Mas ele disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Todas as coisas aí que o crente pode, irmãos, mesmo na hora em que escurecer o teu caminho, você pode cair de joelho na presença do Todo-Poderoso. Ele vai ouvir a tua oração. Mesmo no momento de dificuldade, você pode louvá-lo, porque Ele vai receber o teu louvor e vai manifestar a tua glória na sua vida. Glória a Deus, porque você só vai conseguir sobreviver, superar as dificuldades, irmãos, contínua, ininterrupta, porque isso não vai faltar na nossa vida. O próprio Jesus, Ele foi bem específico. Ele foi direto aos discípulos em João 14, quando Ele disse assim: olha, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Isso quer dizer que quem estiver em Cristo, vai vencer também. Glória a Deus. Você será
vencedor, porque Paulo chega a dizer assim: olha, nós, filhos e filhas de Deus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Quer dizer, você está sempre um passo à frente. A vitória do mundo não é igual à vitória do crente, irmãos. A vitória do mundo, ela é conquistada através de soberba, muitas das vezes através de trapaça, através de subterfúgio que não agrada a Deus. Mas a vitória do crente, ela tem a mão de Deus sobre ela. Nós estamos sempre um passo à frente, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Socorro bem presente na angústia. Aí, irmãos, quando o primeiro verso fala isso, o segundo versículo diz assim: pelo que não temeremos. Não temeremos. Por quê, irmãos? Se Deus, Ele oferece refúgio, se Deus, Ele oferece fortalecimento em qualquer constância, aliás, em qualquer estágio das nossas vidas. Se no momento em que Jó estava, irmãos, no ápice da sua prova, em que ele não tinha mais em que se apegar, tinha simplesmente um caco de telha, irmãos, para coçar aquela pele cheia, irmão, de tumores, de pus, e sofrimento, e desprezo, e não tinha mais ninguém, mas Deus deu força para ele, e ele levantou a voz, e a voz dele foi para Deus, e ele disse assim: ei, que o meu Redentor vive. O teu Deus está vivo, o meu Deus está vivo, Ele vive para socorrer as nossas necessidades, meus irmãos. Aleluia. Vale a pena vir para a igreja, vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, vale a pena, meus prezados irmãos. Pedro fala assim, que somos peregrinos, que podemos até sofrer aqui, mas o que há de vir virá, e não tardará, aleluia, Ele voltará para nós um dia, meus amados irmãos. Esse é o beabá da igreja. Eu posso sofrer hoje, mas eu vou triunfar amanhã. Eu posso chorar hoje, mas eu vou sorrir amanhã. Porque o meu Deus, Ele está no controle da história, aleluia. Ele está trabalhando em nosso favor. Eu sei que Deus é aquele que conduz, aleluia, as nações, aleluia. A Bíblia diz assim: bem-aventurado, e cuja nação Deus é o Senhor. Você faz parte da nação cujo Deus é o Senhor. Ele te governa, Ele te dirige, Ele te protege, Ele cuida de você como cuidou do povo de Deus. A nuvem ia em cima, não ia nem na frente, nem atrás, nem do lado, em cima. Eu estou protegendo o meu povo, eu estou cuidando do meu povo, eu estou guiando o meu povo, mesmo em um deserto escaldante. Eu estou guiando. De noite, a Bíblia diz que ele era um facho de luz. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Assim como Deus foi com o povo de Israel no deserto, assim como Deus foi com Moisés, Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias. E ele ainda diz uma palavra de autoridade e poder: e as portas do inferno, o mundo das trevas, o mundo da batalha espiritual, os embates dos inimigos da igreja, não prevalece. A igreja sempre triunfará. Aleluia, glória a Deus. Seja constante, porque mediante tudo que o seu Deus é, você não deva temer. Não deva. O escritor está dizendo no verso 2: pelo que não temeremos. E ele vai muito profundo. Ainda que a terra se mude. Isso não vai acontecer nunca, irmãos. Ele chegou no extremo. Ainda que eu olhe assim,
e vejo lá um pedaço de colina saindo para outro lugar. Meu Deus, o que é isso? É um sobrenatural. Não, eu sei que Deus está no controle. Se está acontecendo, o meu Deus está com a mão lá, Ele sabe de tudo. É Ele que controla a natureza. É meu Deus, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Aleluia! Glória a Deus. Ainda que as terras se mude, ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Sabe por quê, irmão? Ele vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe quem é essa cidade? É eu, é você. A Bíblia diz que nós somos, né? Cidade. Paulo chega a dizer assim, ó: não sabeis vós que vós é o templo do Deus vivo? E ele ainda dá uma recomendação: se alguém destruir o templo do Deus vivo com atitudes que ofendam a santidade de Deus, que entristeça a Deus, Deus o destruirá. Tu és o templo de Deus, tu és a morada do Altíssimo, tu és a habitação do Altíssimo. Glória a Jesus. Então, irmãos, Deus, Ele habita no meio da sua igreja, Ele habita no meio do seu povo. Cada culto, irmãos, tem o hino do J. Neto que diz assim, como é que é quando ele, como é que é, irmã Ana? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, não é? Como é que é lá? É esse mesmo, J. Neto, quando eu cheguei aqui. Irmãos, vocês, às vezes quando nós vamos embora daqui, aqui é um salão comum, foi consagrado para a igreja, mas quando o primeiro crente chega aqui, o Espírito de Deus já está aqui. Irmãos, você sabe qual é a função do Espírito Santo de Deus na igreja? Quem conhece beija-flor aqui? Beija-flor. Você já observou a atitude de um beija-flor? Quem já observou? Coisa mais linda, irmãos. Porque minha mãe, o irmão Marco, ela gosta muito de flor. O beija-flor, irmão, ele bate as asinhas, eu não sei se é... uma vez eu fui ver, mas eu não me lembro de memória, parece que é 90 e não sei quantos por segundo. Ele bate a asinha dele. E ele vai na flor, bater naquelas asinhas, ele tem um equilíbrio que é só ele mesmo que tem. Ele vai naquela flor, e tem flor que ele bate as asinhas, olha assim, e ele consegue perceber que aquela néctar não está lá. Ele passa direto. Aí ele vai na outra flor, aquela flor tem anexo, que é aquele mel doce da flor, ele vai pôr o biquinho lá e se alimenta. O Espírito Santo, irmãos, ele é a tipologia do beija-flor, sabia disso? Quando ele chega na igreja, ele passa num crente, passa no outro, quando ele encontra um coração quebrantado, disposto, ele entra. Ele entra. E ele começa a trabalhar as suas emoções. Oh, minha serva, você sofreu esse dia, teu coração está abatido, seu olhar está debruçado, mas eu vou te confortar nesse momento. E o Espírito Santo começa a entrar na sua vida, e começa a trabalhar, e de repente a lágrima mina no olho, e surge uma alegria, que a medicina, a psicologia, a astrologia, nada, irmãos, os estudiosos vai procurar de onde vem essa alegria, eles não vão conseguir saber e nem identificar, porque é o sobrenatural de Deus na vida do crente. Ele está assistindo você aqui hoje, Espírito Santo de Deus. Por que nós nos sentimos bem na presença de Deus, na casa de Deus? Por causa da presença dEle, o agir dEle, o trabalhar dEle. E Davi está dizendo assim, ó,
que Ele desce, Ele habita no meio desta cidade, no meio desse lugar. Ele vem, Ele age, Ele trabalha, Ele identifica as nossas necessidades, Ele conhece as nossas ansiedades, Ele conhece os nossos desejos. Nesta noite, irmãos, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você pediu, com muita propriedade. E a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela entra lá na sua necessidade, lá na junta, médula e da carne e do espírito, ela vai lá e ela consegue entrar lá. Irmão, o psicólogo pode mexer na sua mente, pode ficar 2 horas lá. Como é que você nasceu? Qual é os seus traumas? O que aconteceu com a sua vida? E às vezes você sai do mesmo jeito, mas quando a palavra entra, ela entra na sua vida, ela trabalha em você, ela transforma você, ela muda você e ela te levanta para Deus, e o nome dele é glorificado na sua vida. Aleluia. É o que Davi está dizendo aqui, irmãos. Pode esse mundo, como nós estamos vendo aí, irmão, peste, fome, miséria, guerra, falta de amor, descontentamento, trapaça, mentira, tantas outras coisas, mas para a igreja, Deus está descendo sobre ela. Glória a Deus. Deus está descendo sobre ela. Bendito é o nome do Senhor. Deus está no meio dela. Ela não se abalará. Deus o ajudará. Irmãos, sabia que você tem a ajuda de Deus? Em tudo. Em tudo, meu irmão. Quando você vai falar com o seu chefe para pedir um aumento de salário, você não vai pensar, como é que eu vou falar? Como é que eu vou conversar com o meu chefe? Não, você vai ajoelhar. Meu Deus, eu quero colocar essa causa nas tuas mãos. Aí quando você vai falar com o teu chefe, estou lembrando que você falou, Deus fala, fica tranquilo meu filho, fala do seu jeito, porque eu já resolvi lá. Aleluia. Você vai fazer uma viagem, Senhor, é uma estrada perigosa, tem muitos acidentes, tem muitas pessoas que não respeitam as leis do trânsito. Você ora aqui, Deus fala, pode, vai comigo, Deus fala, pode entrar no volante, fica tranquilo, que as intempéries eu vou pôr na mão, eu vou entrando, eu vou agindo. Deus está no meio do povo dele, conduzindo o povo dele na segurança da sua gloriosa presença, meus irmãos. Nós temos um passo à frente desse mundo miserável no pecado, irmãos. A igreja tem a proteção, a graça de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus sobre ela. Aleluia. Olha, eu acho que é Pedro, né, que fala assim, que nós somos como a menina dos olhos de Deus. É Pedro? Irmãos, pede para alguém tocar no seu olho. Rapaz, ele tem uma precisão de proteção, já perceberam isso? Eu acho que o olho é o órgão que tem uma precisão natural de proteção. Nem que você não quiser aqui, ó. Nem que você não quiser, não, eu não vou fechar o olho. Já viu? Você vai fechar porque ele se protege. Deus é do mesmo jeito, irmãos. O olho é melindroso, é um lugar assim, tão melindroso. A Bíblia diz assim que para Deus nós somos tão assim, especial, né? Pedro chega a dizer assim, vós sois o povo zeloso, especial, que foi comprado, aleluia, vós sois o povo especial, zeloso e de boas obras, para anunciar a graça de Deus nos dias atuais e nos dias futuros, meus irmãos. Nós somos sacerdócio real, comprado pelo sangue de Jesus. Você é especial para Deus. Eu morei em São Paulo ali. Aí é muito comum quando o ônibus ali, irmãos, o transporte público ali é um caos. Se você erguer o pé, você não põe ele de volta mais. Eu trabalhei ali perto da Santa Efigênia, não sei se você conhece. Você morava lá na barragem, agora você imagina. Tinha dia que eu saía do meu serviço, que dava mais ou menos uns 80 quilômetros, teve dia de eu gastar 3 horas e 40, falei, dá para chegar em Pitangueira. Entendeu? Mas aí, irmãos, quando os ônibus terminam o seu trajeto, já termina o expediente, aí, não vai parar, está escrito lá assim, especial, não é assim?
Ele não para ninguém, porque a parada dele é lá na igreja, lá na garagem. Está escrito especial. Então você é especial para Deus. Ninguém te para, o diabo não te para, o pecado não te para, os problemas não te param, sabe por quê? Porque você é fortalecido por Deus, você tem um refúgio em Deus, você tem a fortaleza de Deus, e Ele está na sua vida, na nossa vida, no meio da sua igreja, conduzindo a igreja do Senhor. A igreja, irmãos, ela não caminha porque tem os maiores teólogos, os maiores pregadores, os maiores conhecedores da Bíblia. Ela caminha porque ela tem o poder e a presença de Deus que conduz ela, que garante a ela a vitória diante do mundo das trevas e do mundo dos homens. A igreja supera tudo isso porque Deus é conosco. Aleluia. Amém? Eu não vou, irmãos. Eu tinha separado aqui, eu ia falar hoje sobre 3 coisas, mas não vai dar tempo. Deus levou para o outro lado, né? A gente foi comentando aqui. Eu ia falar sobre Deus é, né? Deus é, Deus está, glória a Deus. E Deus está. Aliás, Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. Tinha feito um sermãozinho aqui na minha humildade, irmão, aqui no celular, mas como já vai, eu gosto de terminar o culto 9 horas. Então eu vou falar mais alguma coisa aqui, irmãos, e nós vamos daqui a pouco terminar. Mas eu creio que Deus já falou com você nessa noite. Aleluia. Irmãos, Davi, que foi um dos salmistas, que mais escreveu os salmos, era uma pessoa que ele tinha uma intimidade com Deus. Crente precisa ter intimidade com Deus. Irmãos, intimidade com Deus não é aquele crente que vem para a igreja e sai correndo com um pé só. Não é aquele crente que vem para a igreja e fala, nossa, ele fica falando língua estranha. Tinha um crente ali em Sertãozinho que ele falava língua estranha desde quando ele chegava até na hora que ele saía. Aí um dia eu perguntei para ele, irmãos, que hino que foi cantado? Não sei. Que mensagem foi pregada? Não sei. O que você aproveitou do culto? Não sei. Eu falei, você entendeu, irmão? Intimidade com Deus, é crente que sabe, a igreja que ele congrega, o pastor que lhe pastoreia, ele não deixa de ler Bíblia, ele não deixa de orar, ele confia no seu Deus, como diz aqui no primeiro versículo da Bíblia, ele tem uma segurança em Deus que ninguém tira dele. Irmão, Davi chegou lá no campo de Dura, 40 dias um gigante incircunciso, ele falou assim, quem é esse incircunciso? Irmão, incircunciso é aquela pessoa que não faz parte do povo de Deus. Incircunciso não pode sobressair sobre a tua vida. Aonde você chegar, aonde você trabalha, eu sou filho de Deus, então eu tenho que destacar aqui, porque eu tenho a promessa de Deus na minha vida, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Se você fizer tudo certo, você vai sair na frente, porque tem promessa de Deus e tem Deus na vida. Irmão, quando Davi chegou lá e falou, mas peraí, o que está acontecendo aqui? E o povo Davi, esse aí e tal, contou a história lá, é o gigante Golias e ninguém pode, quem vai vencer um homem desse? Já tem 40 dias que nós estamos sendo afrontados aqui e tal, pode avisar Saul que não precisa mais, que pode deixar, fala para ele que eu vou lutar contra esse gigante aí. Irmão, quando Davi chegou lá, que Saul olhou assim, alguns historiadores dizem assim, que Saul já queria tirar da vida do caminho, né? Ninguém te tira do caminho, irmãos. Saiba disso nessa noite, ninguém te tira do propósito. Se você for fiel, ninguém te tira do propósito. Deus olha assim e fala, o meu servo está caminhando aqui, eu quero que ele chegue lá. Não importa o rio que tem para ele passar, os mares, a tempestade, o vento, os desafios, mas eu faço ele chegar lá. Alguns historiadores dizem que Saul falou, não, eu já vou pôr a minha armadura, que é para ele morrer logo, já vai esperar a ameaça do rei, do reino. E pôs aquela roupa tal e tal. Primeiro ele falou, mas rapaz, você não sabe nem guiar, você não tem experiência, você é menino, você é pastor de ovelha, você não tem físico, você não tem tamanho, né? A Bíblia não diz isso aí, mas a gente, pelo que a gente imagina, né? A Bíblia dá esse direito de você pensar.
Ele falou assim, deixa eu te contar uma historinha, olha. Porque Davi, irmãos, ele cuidava do terceiro rebanho de Jessé. Porque se costumava ter 3 tipos de rebanho. Primeiro rebanho, o rebanho do sacrifício. Nasceu perfeito, sempre essa aqui separa que é para o sacrifício. Segundo rebanho, o rebanho do tosqueio, de tosquear lá, do comércio, que era para tirar lá as lãs. Terceiro rebanho, irmão, é aquela ovelha que nascia doente, pé quebrado, orelha para baixo, manda para Davi. Manda para Davi. Ó, nasceu uma ovelha perebenta, manda para o rebanho de Davi. Há quem diga que Davi foi fruto de uma engravidez indesejada e ficou, isso é história, irmão, não é a Bíblia. Então não tem como eu falar isso na afirmativa, mas, irmão, Davi chegou lá, olhou assim, falou, olha, rapaz, você quer que eu te conte uma historinha? Eu estava lá, cuidando das ovelhas, e veio um leão, e eu matei o leão, para proteger o rebanho que eu cuido. Olha, veio um urso, e da mesma maneira que eu matei o leão, também eu matei o urso, para proteger o rebanho que eu cuido. Sabe o que é isso, irmão? É crente que tem responsabilidade naquilo que está nas suas mãos. E aí, irmão, Davi não só contou o testemunho não, porque o que Deus faz na sua vida, é para você crer que o que levanta lá vai cair também. Ele falou assim, e não será diferente com esse circunciso, não será diferente. Só que com isso que não dá, arrancou tudo e tal, foi lá, pegou a sua funda, porque às vezes, irmãos, alguém fala, foi Deus que fez a mira, irmãos, Deus ajuda, tem um provérbio aí fora que Deus ajuda quem cedo madruga, não é isso? Porque às vezes a pessoa acha que Deus tem que fazer o 100%, não, irmão, Deus faz o que compete a Ele. Os irmãos lembram quando a igreja estava orando? Já vou terminar, irmãos. A igreja estava orando, Tiago foi morto à espada, Pedro estava lá, e Pedro ia ser morto e ia alegrar o povo, então o rei Herodes falou, não, então vai matar mesmo, é amanhã, cuida dele lá, porque ele tem que morrer mesmo. A igreja entrou em oração e está orando, Senhor, sorta Pedro, entra com providência sobre Pedro, tem misericórdia da vida de Pedro, ele é o nosso líder e tal. Daqui a pouco, o povo estava tão eufórico orando que nem escutou, a menininha foi lá, Pedro foi lá, vai, vem, ajoelhei, deixa eu, vamos, ajoelhei, ajoelhei, vamos fazer, Pedro está ali, larga a mão de ser besta, fala aí, larga a mão de ser besta, menina, mas é Pedro, pode levantar, está vendo aí, irmãos, eles estavam orando, de repente, eles esqueceram da ação de Deus, quando a menina chegou, ele falou, mas é Pedro, irmãos, aí por quê? Deus não podia abrir a porta para Pedro? Não, irmão, aquilo ali não precisava. O que é para Deus, para o homem fazer, Deus não vai fazer. Lá na cadeia ele tinha que abrir, porque lá era soldado e tal, então era 6, acho que 6 ou 7. Mas aí aqui não, aqui tem gente para abrir a porta. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Davi, você vai ler a história do reinado de Davi, ele tinha lá, e Israel sempre teve o grupo dos lançadores com a funda, né? A história diz, irmão, que com 100 metros, eles falavam, pode fazer o X lá. Entendeu? Davi sabia jogar a funda, irmãos. Então Deus falou para Davi, você usa o que eu te dei. Você tem que trabalhar na obra de Deus com o que Deus te deu. Deus te deu graça para orar, ora mesmo. Deus te deu graça para evangelizar, evangeliza mesmo. Deus te deu graça para congregar, congregue. Porque nisso Deus vai te exaltar. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer isso? Porque Davi, quando Davi foi para o campo, que o gigante começou a dizer assim, rapaz, hoje mesmo eu vou te lançar para as feras, para os cães comer. Eu sou algum cão que tu vem a mim com pau, com vara. E aquilo ali, irmãos, aquilo ali ele estava mexendo no psicológico de Davi. Ele estava querendo destruir a ação da fé de Davi. Mas Davi, dentro dele, falou assim, eu já estou te vendo caído. Davi já estava com a vitória na mão, eu já estou te vendo caído. Ele olhou assim e falou assim, hoje tu saberás que há Deus em Israel. Jogou a pedra, ele tinha que cair para frente, aí ele jogou a pedra, Deus deu só uma soprada e jogou ele para trás, aí Davi foi lá, pegou a espada,
Pegou a cabeça do gigante, irmão, o homem que aterrorizou um exército poderoso de espada, porque o povo de Israel não era fácil na espada não, irmãos. Quando ele chegou com a cabeça na mão, Jonas olhou e falou: eu vou fazer uma aliança com esse camarada aí, que eu não sou besta não, tem que estar do lado dele. O que é isso, irmãos? Segurança em Deus. O Salmo 46, ele fala da segurança que Deus passa na nossa vida. Entendeu? Irmãos, eu vou contar aqui no ano de, nós estamos em 2022, 2019, a usina me ligou, e eu estava passando, irmão, numa prova aqui, o mesmo sabe, porque estava difícil aqui, né? Uma prova aqui na igreja, irmão, difícil, irmão, ministério, a vida ministerial não é fácil, eu vim da área empresarial, a usina me ligou, irmão, me fez uma oferta da China, aquilo é da China, aquilo lá. E eu conheço a usina que me fez a oferta, eu sempre prestei lá. Irmão, para uma usina falar assim, ó, tem 11 milhões disposto para melhoria, na sua área tem 4 milhões já disponível. Vem aqui para nós conversar. Sabe o que eu falei? Eu tenho uma chamada de Deus, sou pastor, eu não posso, não tem como eu deixar a obra de Deus para... Eu saí quando a minha empresa estava em ascensão agora, e eu... Porque, irmão, isso fala de confiança em Deus. Olha, não importa o que você está passando, não importa o processo, o que importa é a obra que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus.